Estamos de volta na TV Assembleia, a TV a serviço da educação. Vamos começar com os nossos telespectadores. A Rita Letícia, da Escola Doméstica de Natal. Um beijo, Rita, minha aluna. Existe alguma técnica para responder questões de matemática mais rápido para perder menos tempo? Ela quer só o número da Mega Sena, professores. Podem falar vocês, o que é que vocês acham aí? Com certeza, existe uma técnica que funciona muito, Rita, que é a seguinte. Isso eu digo sempre aos meus alunos. Esteja sempre com a mente aberta para usar as alternativas. Muitas vezes, você substituindo a alternativa, você consegue resolver a questão. Muitas vezes, já vem uma fórmula, então as alternativas ajudam. Outras vezes, o próprio número da alternativa, se você substituir no contexto, você já consegue solucionar. Então, uma opção extremamente importante é use as alternativas. Uma outra que auxilia você muito a resolver uma questão, a resolver a prova de uma forma mais rápida é, no caso do Enem especificamente, há uma tendência fortíssima nas questões de gráfico serem um pouco mais fáceis e um pouco mais rápidas, tá? De resolução um pouco mais rápida. Carlota, quando entrar para falar, certamente ele vai comentar para vocês como as questões de gráfico elas podem ser mais céleres do que as demais questões. Então isso ajuda você a resolver a prova um pouco mais rápido. E tem mais uma dica. Peguei uma questão, ela não deu valores. Isso acontece muito em porcentagem. Se não tiver valores, você pode de repente atribuir. Vai ajudar você a solucionar a questão um pouco mais rápido e com um pouco mais de intimidade com o contexto. Nem todo mundo gosta de trabalhar com letras. Então foram aí 3 dicas para você. Eu acredito que usando essas dicas na prova, você já vai conseguir resolvê-la de uma forma um pouco mais rápido. Não perca, Rita, também, quando o professor Fábio entrar aqui para comentar sobre a prova, ele vai falar um pouco sobre a TRI. Certamente algumas técnicas surgirão para ajudar você a resolver a prova de uma forma mais ágil ainda. Então essa aula vai ser muito útil porque a gente vai falar bastante sobre como resolver a prova de uma maneira melhor. E você já viu que a equipe de matemática está antenada, sintonizada. Professor Helder, vamos à questão, mais uma questão que você separou para a gente? Pode passar. Seria a questão de número 8. Vamos ver qual é a questão. Uma gráfica irá produzir o material publicitário de forma circular, de raio 15 centímetros. Para isso, utiliza uma folha de papel no formato 1,10 metros de largura por 1,20 metros de comprimento. Como não é possível reaproveitar o restante do papel nesse projeto, a quantidade máxima do produto por folha é. Então entenda o contexto. Você vai produzir figuras circulares, onde ela deu o raio e deu as dimensões da folha. Ela quer que você aproveite o máximo possível. Como é que eu vou fazer uma questão dessa? Ora, até desenhando você consegue respondê-la. Passa aí, João, passa. Olha o que é que você tem. Uma folha onde eu transformei para centímetros. Para eliminar aquela história do 1,10 metros, eu transformei para centímetro. Basta você multiplicar por 100. Então nós temos 120 centímetros de comprimento por 110 centímetros de altura. E ela disse que esse círculo possui o quê? 30 centímetros de diâmetro. Amigos, se você tem 30 centímetros de diâmetro, no comprimento só vão caber 4 circunferências. Por quê? Porque 4 vezes 30 já dá os 120. E na altura só cabem 3. Porque 3 vezes 30 já dá 90. A próxima circunferência, veja que eu botei de outra cor, ela não completa. Consequentemente, se você tem 4 no comprimento e 3 na altura, calculando a área, você vai ter 12 círculos para você usar o máximo de espaço possível, que isso está na nossa letra A. Então esse tipo de questão rápida vai cair na prova com 100% de certeza. Vamos passar para a próxima? Vai, João. Eu deixei para vocês... A próxima é a questão... A questão 10. 10. Tá? Por que a questão 10? Porque é uma questão sobre áreas. O pessoal está gostando, professor Helder,
Tá aqui, já, os comentários já estão chegando. Sua interpretação. Vai, João. E o aluno pergunta, é o Dinho? Né? E ele pergunta assim, é o Dinho? Vai, João. O pessoal está gostando, está interagindo aqui com isso, com essa sua dinâmica, viu, professor? Valeu, obrigado, João. Questão 10, Camila Dantas. Um beijo, Camila, dizendo que está adorando a aula. Ok, nossa aluna do pré, da SEI, Romualdo. Um beijo, Camila. Pessoal, Questão a nossa 10. questão 10 é sobre o tema áreas. É impossível não cair uma questão de áreas ou algumas questões de áreas na sua prova do Enem. Então, vai uma dica. Memorize, estude nesses últimos dias todas as fórmulas de áreas dos polígonos e a parte de circunferência e círculo. Por quê? Porque vai cair. Não existe possibilidade de não cair a área. Então, selecionamos uma questão sobre isso para vocês. Vamos lá, que Carlota já está aqui agoniado. Pode passar a questão. O Principado de Mônaco é um microestado situado no sul da França. Possui aproximadamente uma área de 2 km², sendo o segundo menor estado do mundo, atrás apenas do Vaticano. Se esse território do Principado de Mônaco tivesse a forma de um quadrado, então a medida de seus lados estaria entre o quê? Então pense, não passe ainda não, João, pense comigo. Se você tem uma área de 2 km² e a região é um quadrado, os lados são iguais. Logo, L ao quadrado vai dar igual a 2. E se L ao quadrado vai dar igual a 2, quer dizer que o L vai valer o quê? Raiz quadrada de 2. Que a raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,41 quilômetros. Só que a questão está pedindo em metros. Transforme de quilômetro para metro. 1 quilômetro possui 1.000 metros. Fazendo essa transformação, você vai encontrar... Vai, João. Tá aqui, ó. Aqui eu resolvi de uma outra forma, que eu inclusive acho uma forma mais trabalhosa. Aqui eu mostrei para você, você consegue fazer a questão de cabeça. Você vai encontrar o valor aproximado de 1,414 metros. Que nós temos isso em que letra? Na letra C, porque está entre 1,410 metros e 1,420 metros. 1.420 metros e 1.410 metros. Ok? Com isso, pessoal, a gente encerra essa nossa participação, fazendo uma pequena revisão, um pequeno bate-bola com vocês sobre as geometrias. Então lembre, geometria analítica, substituição de valores, usar as alternativas, geometria plana, áreas e semelhança. Não esqueça disso. Geometria espacial, parte do volume dos sólidos, certamente cairá. Dê uma olhada também nas características de cada sólido. O Enem adora botar em sua prova questões envolvendo características dos sólidos. E trigonometria, triângulo, retângulo. Vai aí um abraço, João, me permita falar, para todos os meus alunos das escolas que a gente trabalha. Aproveite, professor, e diga quais são as escolas em que o senhor trabalha, se tem algum curso. Eu sei que não dá mais tempo para o Enem este ano, mas quem sabe no próximo ano. Aqui o espaço é democrático, nós prestigiamos todas as escolas. Onde é que o senhor trabalha? Manda um abraço para todos os seus alunos das escolas. Faça aí seu merchan, fica à vontade. Eu não podia de jeito nenhum dar uma aula dessa e não mandar um abraço para todos os meus alunos das escolas salesianas, tá? Para todos os meus alunos do SEI Romualdo, para todos os meus alunos dos dois contemporâneos, meus alunos do Hipócrates Zona Sul, meus alunos do Objetivo, meus alunos do Cursinho Amo, meus alunos do Lógico e também, claro, para os alunos do Doutores, que é o nosso curso de matemática, a nossa assessoria educacional, tá? Então um abraço para todos vocês, com isso eu me despeço e mando a bola para João e para Carlota, que vai fazer aqui uma imensa revisão para você. E, claro, um abraço para Rafael Magão. Tá assistindo, né? Que está assistindo, Rafael Magão, famoso Costela. Tá se segurando. Um abraço, meu amigo. Tá se segurando lá no sofá, porque senão o vento leva. O vento leva. Vai, grande abraço, Rafael. Vamos aqui. O professor Carlos Emanuel já tem abraço para você, viu, Carlos Emanuel? O aluno vulgo baiano mandou um abraço para você. Primeiro ano lá do SEI Romualdo. Exatamente, já mandou um abraço para você. Professor Carlos Emanuel, por que Carlota? É porque ele se sente muito íntimo assim, mas algumas pessoas, né, são meio intrometidas. Ele se sente, a gente fala para ele que... Né? Carlos, qual a questão que você trouxe para a gente? Quais questões, de que área você vai contemplar? Gente, a gente vai trabalhar as questões de funções. Vamos começar com questão de função afim, depois função quadrática, em seguida função exponencial, logaritmos e, para encerrar, a questão de interpretação de gráficos, João.
Vamos lá Ok. para a primeira? Vamos mandar um Ganhar abraço. Mandar um abraço para João Paulo lá em Mossoró. Nossa audiência em Mossoró está bombando. Inclusive a TV Câmara vai retransmitir todas as nossas aulas dos domingos. A TV Câmara de Mossoró vai retransmitir. Ok? Um abraço pessoal da TV Câmara de Mossoró e a todos os telespectadores de Mossoró. Primeira questão separada pelo professor Carlos Emanuel na tela. Vamos lá, gente. Essa questão aí foi do Enem, do ano 2009. Apesar de ser dos primeiros Enem de nível nacional, nós temos que ela vem se repetindo esse tipo de questão todos os anos na nossa provinha. Então, com certeza, esse ano vão ter questões desse assunto. Vamos lá para ela. Um experimento consiste em colocar certa quantidade de bolas de vidro idênticas em um copo com água até certo nível e medir o nível da água, conforme ilustrado na figura a seguir. Como resultado do experimento, concluiu-se que o nível da água é função do número de bolas de vidro que são colocadas dentro do copo. O quadro a seguir mostra alguns resultados do experimento realizado. Você está vendo uma tabela aí, um quadro de informações com o número de bolas, X, e o nível de água, Y, né? E pergunta: qual a expressão algébrica que permite calcular o nível Y em função do número de bolas X? Como o nosso querido Eldinho aqui falou, mais conhecido também entre nós aqui como Naiga, ele falou para você utilizar as alternativas. E nessa questão, você vai observar por todas elas que se trata de função do primeiro grau, função afim. Então, na resolução, nós temos o seguinte: como é a função do primeiro grau, função polinomial, você vai ter o seguinte: y igual a x mais b. Tem que lembrar que toda função do primeiro grau ela é escrita nesta forma. Desta feita, para você calcular o valor de a e o valor de b, para encontrar essa função, o a, que é chamado de coeficiente angular, e b, o coeficiente linear, uma das formas que nós selecionamos aí para colocar para vocês é você utilizar a taxa de variação para encontrar o valor de a, quando você pega dois pares ordenados dos três que você tem informados na tabela. Então, eu peguei aí para vocês 7,05 como sendo o valor de y2, 6,70 como y1, dividido por x2 menos x1, que foram respectivamente 15 e 10. Quando você fizer essa divisão, você vai encontrar 0,07. Voltando para as alternativas, como você quer ganhar tempo na questão, você vai ver que só tem uma única alternativa que tem contemplando o valor de A como sendo 0,07x. Então, você já poderia marcar como alternativa correta a letra E. Mas, se você ainda quiser, por segurança, calcular o valor de B, você pega um dos dois pares ordenados, ou dos três, que pode ser outro, tá na tabela também, e substituir dentro da função. E você vai ter a seguinte resolução. Colocando 7,05 no lugar de y, e vai ser igual a 0,07 vezes 1,05, que está aí na questão, mais b. Quando você fizer as operações matemáticas aí, você vai conseguir chegar aqui b igual a 6, confirmando mais uma vez que a alternativa é a letra E. Então, função do primeiro grau, não esqueça, se escreve na forma y igual a x mais b. Tem alguns alunos que não gostam de resolver a questão apenas utilizando essa taxa de variação. Gosto também, Eldinho e caros colegas, de utilizar o que nós chamamos de sistema de equação do primeiro grau, resolvendo pelo método da adição ou o método da substituição. Vamos para o número 2, João. Ok. Grande Eldinho, boa aula, parabéns. Jack Chan, do Salesiano São José. Sempre tem uns alunos figuras, né? Um abraço, Jack. Figura. Obrigado pela participação, meu amigo. Questão 2 do professor Carlos Emanuel. A temperatura T de um forno em graus centígrados é reduzida por um sistema a partir do instante de seu desligamento T igual a zero e varia de acordo com a expressão T de T igual a menos t ao quadrado sobre 4 mais 400. Com t em minutos, essa é a informação do tempo, tá? Então se liga nessa informação. Por motivos de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge a temperatura de 39 graus. Qual o tempo mínimo de espera para que depois que desligue
o forno, a pessoa tenha condições de pegar com as mãos. Nós estamos vendo aí as alternativas. Você, se quiser utilizar também a forma de substituir as alternativas dentro da questão, é possível, mas nesse caso aqui é mais prático, no meu ponto de vista, você resolver a questão, porque ele já deu a função para você. Vamos lá para a resolução. Queremos calcular o valor de t para que se tenha t de t igual a 39. Desse modo, substituindo t de t por 39, nós vamos pegar t ao quadrado sobre 4, que está negativo em um membro, vai para o outro membro positivo, o 39 está positivo, vai para o outro membro negativo. Então você vai ter uma proporção aí. A tendência do nosso aluno é querer fazer 4 vezes 361. Mas se você fizer isso, você vai ficar com um valor muito alto e depois vai ficar um pouco chato para você fatorar. Como você sabe que 4, a raiz quadrada dele exata é 2 e 361 está próximo de 400, então você vem para um número menor do que 20, porque a raiz de 400 é 20. Você pega 19, então você vai encontrar que a raiz de 361 é 19. Então, raiz de 4, que é 2, vezes a raiz de 361, que é 19, dá 19 vezes 2, 38 minutos, chegando na alternativa de letra D. Vamos passar? Vamos para a questão 3. Antes, chegando aqui muitas perguntas ainda referentes ao aulão classe A. De fato, o aulão vai até às 19 horas. No horário da tarde, nós teremos aulas do professor Josemir, de Sociologia, do professor Magno, que vai estar daqui a pouco aqui conosco, de Matemática. Teremos aula do professor João Melo, de Biologia, e eu também estarei lá com redação. E o professor Jailson, de Física. Não necessariamente nesta ordem dos professores, mas esses 5 professores estarão ainda à tarde lá no aulão classe A, que já bombou, foi sucesso já o dia inteiro no Hotel Holiday Inn, lá na Salgado Filho. Próxima questão de matemática com o professor Carlos Emanuel, vulgo Carlota. Vamos lá. Essa questão ela tem um enunciado bem grande assim, para questões de matemática, mas a resolução dela é bastante simples. Vamos lá. A duração do efeito de alguns fármacos está relacionada Carlos, à sua meia-vida. Uma paradinha aí nessa questão. Você chamou atenção para o enunciado, né? Que a gente chama sempre atenção para o aluno em língua portuguesa, para que ele atente ao enunciado. O Helder já deu umas dicas de grifar trechos importantes do enunciado. A leitura é fundamental nessas questões. Em matemática, claro que a leitura também é muito importante, mas nessas questões cujos enunciados são mais complexos, você deve ter muito cuidado, né? Sintetizá-los, aproveitar o tempo, ganhar tempo, palavras-chave, aquilo que você faz, por exemplo, na compreensão de um texto, ok? Vamos prosseguir, na tela. Desculpa interromper, Carlos. Mas importantíssima informação. Quando ele vem com muito texto, às vezes eles trazem muitas informações desnecessárias. Isso. Então você tem que ter o cuidado para fazer o quê? Selecionar aquela que é mais importante. Inclusive, Carlos, nas questões de linguagem, 70% do enunciado são descartados. Nas questões de linguagem. Só o finalzinho realmente interessante. Eu resolvendo as questões esta semana com os alunos, numa revisão de linguagens, eu mostrando a eles que as questões do Enem, elas têm quase 70% são apenas esclarecimentos que você não precisa para responder a questão. E o aluno perde muito tempo com isso, então ele tem que treinar bastante a prova, né? Exatamente. Ok, lá na tela. Vamos lá para a questão. A duração do efeito de alguns fármacos está relacionada à sua meia-vida. Aí vai explicar agora o que é meia-vida. Tempo necessário para que a quantidade original do fármaco no organismo se reduza à metade. A cada intervalo de tempo correspondente a uma meia-vida, a quantidade de fármaco existente no organismo no final do intervalo é igual a 50% da quantidade no início desse intervalo. O gráfico a seguir representa de forma genérica o que acontece com a quantidade de fármaco no organismo humano ao longo do tempo. A meia-vida do antibiótico amoxicilina é de 1 hora. Assim, se uma dose desse antibiótico for injetada às 12 horas... Você lembra da questão? Não está aparecendo aí, né? Isso. Às 12 horas, o que é que vai acontecer? Ele quer... Aí ele quer saber, às 13h30, quantos % ainda vão restar dentro do organismo da pessoa que essa substância foi injetada. Aí nós temos aí o gráfico mostrando que após, inicia o gráfico lá em 100%, né, que é no tempo igual a 0, na quantidade de meia-vida, tá? 0. Quando passa
1 hora, que é uma meia-vida. Então você vai observar que o gráfico vai estar lá bem pertinho dos 50%. É só você traçar uma linha na vertical e outra na horizontal para chegar no eixo Y. Como das 12 horas às 13h30 dá 1h30, como a meia-vida dele é de 1 hora, então significa que é 1h30. Como nós vamos ver agora a nossa resolução. Então, você vai ter 1h30, verificando no gráfico, traçando uma linha vertical em 1,5, que está ali entre 1 e 2, subindo, traçando paralela ao eixo X, você vai chegar que vai ter aí aproximadamente 35%, que dá uma meia-vida e meia, tá? Então, 35% seria a alternativa letra D. Ok, esse é o timaço da TV Assembleia, tocando bola aqui hoje com matemática e suas tecnologias. Agora o professor Carlos Emanuel vai trabalhar uma nova questão 4. Essa questão aí, quando aparece no Enem, a galera já quer fazer o quê? Já quer chutar, porque é o famoso logaritmo. Então o logaritmo, quando o pessoal escuta falar sobre ela, quando lê sobre ela... Professor Carlos, por favor. Quando o pessoal vê esse tipo de questão, já quer trazer à tona o chute. Porque já vê como uma questão muito difícil, mas às vezes você trabalhando um bicho-papão da matemática. É um dos bichos-papões aí da qual questão. é a dica que você tem para o nosso telespectador que está em casa, Carlos, quando cai uma questão dessa? Em relação a esse tipo de questão, a primeira coisa a fazer é não se assustar. Leia. Tem questões que são trabalhosas, mas não são difíceis, tá? E tem questões que, apesar do enunciado ser pequeno, tem uma resolução extremamente grande. Então, veja a questão, leia, não descarte logo de primeira. Se você de nenhuma forma conseguir ver a resolução, aí que você vai optar e pelas alternativas, pela eliminação. Mas antes disso, leia a questão pelo menos para não, às vezes, mesmo com o enunciado grande, possa ser que a resolução dela seja bem simples, tá? Vamos lá para a questão, João. Ok, na tela. Em setembro de 1987, Goiânia foi palco do maior acidente radioativo ocorrido no Brasil, quando uma amostra de césio-137, removida de um aparelho de radioterapia abandonado, foi manipulada inadvertidamente por parte da população. A meia-vida de um material radioativo é o tempo necessário para que a massa desse material se reduza à metade. A meia-vida do césio-137 é de 30 anos e a quantidade restante de massa de um material radioativo após T anos é calculada pela expressão m de T é igual a vezes 2,7 elevado a kT, onde A é a quantidade inicial e T é o tempo em anos e K uma constante. Pergunta: qual o tempo necessário em anos para que uma quantidade do césio-137 se reduza a 10% da quantidade inicial? Aqui você pode tentar querer trabalhar com as alternativas, mas vai dar um certo trabalho também. Essa questão também fala novamente sobre meia-vida. Meia-vida, ela trata também de questões de função exponencial e de questões de logaritmo. Mas aqui agora nós não vamos poder utilizar somente essa ideia. Vamos ter que ter um trabalhinho maior para resolvê-la. Vamos lá na resolução? Então você vai ter o seguinte: a informação que ele quer é quanto tempo vai se passar para que se reduza essa quantidade inicial a 10%, tá? Então vamos iniciar sabendo que o tempo é de 30 anos que ele pede e que vai ter que dar 50% porque é a meia-vida em relação à inicial. Então m de 30, ou seja, a massa depois de 30 anos vai ser igual a A sobre 2, que é a inicial dividido por 2, a metade. Como nós temos que a fórmula é A vezes 2,7 elevado a kT, no lugar de T você coloca 30, tá? E esse 30, ele está aí multiplicando o K. O que é que você faz? Você pega, primeiramente, o A, cancela com o A, que esse A que está multiplicando 2,7 passa dividindo, vai ficar 1 sobre 2. Você inverte essa base, 1 sobre 2 invertido dá 2 elevado a menos 1. E esse K que está no expoente, ele vai passar como raiz. Então, como você vai ter uma raiz, você pega o 30 e passa ele dividindo. Então vai ficar 2 elevado a K
igual a 2 elevado a menos 1 sobre 30. Guarda esse resultado aí, que nós vamos utilizar na outra expressão que nós temos no início da questão. Assim, tomando 0,3 como aproximação para o log de 2, nós temos que m de t, que é igual a 0,1 vezes a, que nós já colocamos aí para vocês, tá? Vai ser o quê? A vezes 2,7 elevado a k elevado a t. Como é uma potência de potência, você pode desmembrar essa multiplicação em uma potência de potência. Para que nós fizemos isso? Se você olhar na linha abaixo, para poder substituir 2 elevado a k por 2 elevado a menos 1 sobre 30, que também ainda vai continuar elevado a t, vai ser igual a 0,1 vezes a, que você corta o a com a, vai ter 0,1 como sendo 1 sobre 10, que dá 10 elevado a menos 1. Como você não tem uma equação exponencial que não tem como fatorar as duas bases, o 2 e o 10, para deixar na mesma base para a gente poder igualar os expoentes, e ele deu na questão o log de 2 como 0,3, temos que aplicar log em ambos os membros. Aí você tem que lembrar das propriedades operatórias. O menos t sobre 30 você passa para frente multiplicando. O menos 1 do log de 10 também. Aí o log de 2 ele já informou na questão que é 0,3. Multiplica por menos t sobre 30. E vai ser igual a menos 1. Por que menos 1? Porque o log de 10 na base 10 sempre vai ser 1. Não só o de 10 na base 10. Qualquer logaritmo que a base seja igual ao logaritmando, ele vai sempre ser 1. Então, fazendo aí meio pelos extremos, você vai chegar aqui t é igual a 100. Desta forma, nós temos como alternativa a letra E, como resposta da questão. Para finalizar, nós temos a questão 5, que é uma de análise de gráficos, tá? Bem rapidinho ela aqui para a gente poder finalizar. Como o nosso querido falou aqui, Eldinho também, sobre questões de gráficos, você ganhar tempo. Essa tem um enunciado também um pouco extenso, mas você vai poder trabalhar com ela apenas observando os gráficos. Vamos lá para a questão. O modelo matemático desenvolvido por Kirchner e Webb descreve a dinâmica da interação das células não infectadas do sistema imunológico do humano com o vírus HIV. Os gráficos mostram a evolução no tempo da quantidade de células não infectadas no sistema imunológico de 5 diferentes pacientes infectados pelo vírus HIV. Quando a população das células não está no sistema, você tem como ver aí o resto da questão? Infectadas no sistema imunológico. Quando a população das células não infectadas no sistema imunológico vá comentando que nós vamos tentar. Então é o seguinte, nessa questão aí, vai colocar os gráficos. Pode colocar o gráfico para mim? Quando a população das células... Pode jogar na tela, na imagem. Vamos ver na tela agora. Dá para ver. Quando a população, nós mudamos aí, pronto. Quando a população das células não infectadas no sistema imunológico Pronto, aí vamos para o gráfico que foi dada a informação, que vão ser as alternativas que nós vamos trabalhar, certo? Temos 5 gráficos. Então você tem que ver a relação entre o tempo, colocando os gráficos na tela, a relação entre o tempo Vamos aos gráficos e reação, tá? Ficou um pouco pequeno aí para vocês, mas dá para entender. No eixo X você vai ter o tempo e no eixo Y você vai ter o valor inicial dele, onde ele vai iniciar. Como ele está falando do sistema imunológico, ele é mais suscetível, significa para nós que ele é mais rápido para acontecer. Então, olhando para esses 5 gráficos, o que tem condições que mostra que ele é mais suscetível é o que acontece de maneira mais rápida. Isso é simples. O único que está com o tempo mais rápido aí, se você observar, é o quarto gráfico, tá? Que é o da letra D. Não tem como você partir para outra questão, para outro pensamento. É só analisar o gráfico. Essa questão só vai demorar para olhar a questão e ler apenas. Depois disso, acabou, gente. Não tem, é só correr para o abraço. O aluno, Carlos e Helder, o aluno tem muita dificuldade em questões de gráfico. Quando aparece gráfico na prova de linguagem, geralmente o aluno tem muita dificuldade de interpretação, de figuras, ok? Não estou me referindo às charges, às telas, não. Estou me referindo principalmente quando há um gráfico, né? Um dado importante. Ele não faz essa leitura bem feita. A que se deve isso? Geralmente, isso surge na matemática também, a dificuldade que ele tem na matemática, né? Sim, João. Nós temos o seguinte, o aluno por ter essa dificuldade, geralmente é porque
não se trabalha, às vezes o aluno não gosta muito dessa questão de gráficos, porque tem várias informações e o Enem é que ele vem trazendo mais esse tipo de questão para ser trabalhado, tá? Antigamente, quando era só o vestibular, não tinha essa gama de gráficos serem cobrados nos concursos, como no Enem cobra muito. Então, vem sendo trabalhado de 2008, 2009, 2010 para cá, com mais veemência, mais ênfase nesses últimos anos. Então, devido a isso, nós estamos mudando de acordo com o contexto de Enem, estamos conhecendo a prova e tudo. Então, a gente está trabalhando a partir de lá, 2008, 2009, nessa perspectiva mais específica para que o nosso aluno possa ter uma melhor compreensão. Então, isso aí vai demorar um pouco tempo ainda. Entretanto, esse tipo de questão não pode perder de forma alguma. Daqui a pouco nossos colegas vão falar sobre a TRI. Se perder uma questão como essa de gráficos, você vai ser, infelizmente, bastante prejudicado. Professor Carlos Emanuel, gostaria de agradecer a sua participação. Queria que o senhor fizesse uma saudação aos seus alunos, dissesse onde trabalha, onde o aluno encontra você, na rede social. Faça aí seu merchandising, professor Carlos Emanuel. Gente, quero agradecer ao convite primeiramente ao professor João Maria, grande colega e amigo nosso da semana aí, todos os anos que a gente está trabalhando juntos. Quero mandar um abraço para os meus alunos lá no Sei Romualdo, primeiro, segundo e até os dos terceiros anos, que não são mais, mas eu mando um abraço para eles também. Quero mandar um abraço para os meus alunos do Overdose, nas unidades 2 e 3, que nós temos aí trabalhando com eles também. E para os meus alunos no Instituto Maria Auxiliadora, aqui em Natal, que estão aí no pré, prontos para fazer essa provinha no domingo. E quero mandar um abraço também para todos que estão nos assistindo e agradecer pela oportunidade mais uma vez. Um bom domingo a todos, boa prova do Enem para vocês. Pois é, não saia daí. Daqui a pouco a gente volta com outra dupla quente da matemática, o professor Fábio Leite e o professor Magno. Daqui a pouco a gente volta. TV Assembleia, a TV a serviço da educação.